Qual é o quarto disco aí da sua lista? Então, eu tinha falado que eu ia deixar por último aquela Sim. banda que eu comecei a gostar só mais recentemente. Mas como você te comentou que é para deixar por último o melhor Ah, mesmo, isso, então isso, vou isso. mudar aqui os planos e vou Tranquilo. apresentar agora um CD que é de uma banda que é uma paixão mais recente, né, na minha vida. Não é daquela minha época dos 14, 15 anos. Eu fui conhecer já com, sei lá, uns 6 anos atrás, talvez, assim, por aí. Bom. Que é o Sabaton. Essa banda aqui, o Sabaton, é uma banda sueca. Esse CD aqui se chama The Last Stand, né? E essa banda aqui é muito interessante porque é uma banda que segue uma tendência que está muito em alta hoje em dia dentro do heavy metal, que são bandas temáticas. Tá. Existe hoje em dia no metal bandas que falam só sobre histórias de piratas ou só sobre histórias de alienígenas, não sei, sabe? Existe mesmo. Sim, Então sim. existe muito isso. Antigamente não era muito assim, as bandas eram mais genéricas, vamos dizer assim, né? O Sabaton, eles só falam sobre história militar, só sobre histórias de guerra, né? Na verdade, desde o segundo CD, né? Que eles entraram nesse tema e só falam sobre isso. Então, é muito interessante, porque nesse CD aqui tem uma música chamada Smoking Snakes, que fala sobre o Brasil, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Olha só. Isso é muito interessante, porque eu nunca vi uma banda brasileira falar sobre isso. Então Também não. precisou uma banda da Suécia, lá da Caixa Prego, né? Pois Falar é. sobre essa participação do Brasil. E eles tocam, quando eles vêm aqui no Brasil, eles tocam essa música, que a galera vai ao delírio e tudo mais, né? Barato isso. Então, é muito É, interessante. o envolvimento do Brasil foi ali na Itália, né? Aquele na Isso, tomada do castelo, não sei o que e tal. Pô, bacana. É verdade. Eu exatamente. lembro de uma banda brasileira fazer canções sobre algum episódio do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra. Você falou de bandas que tratam de um tema específico aqui no Brasil. A gente tem o Planet Hemp, né? Que eu lembrei. Sim, É tem, um tema bem específico, assim. é verdade. E essa você destaca, essa que fala do Brasil, alguma outra canção você destacaria deles? E como É, você descobriu? Você falou que descobriu mais novo, não foi na adolescência, né? Foi uma dica de algum amigo? então, eu lembro que quando eu ouvi as primeiras vezes o Sabaton, eu descobri por recomendação do YouTube mesmo, Pô, que legal. uma banda que está lançando, né? Tem essa questão de ter feito uma música sobre o Brasil, chamou a atenção, eu fui Sim, pesquisar, e eu lembro que na época eu não gostei muito, assim, eu achei ok, mas nada demais. Por quê? Porque, assim, uma coisa que é muito comum nessas bandas mais melódicas é o vocal mais agudo. E esse cara aqui, que é o Joaquim Broden, o nome dele, ele canta bem grave, bem rasgado, assim, bem barítono, sabe? E aquilo me deu uma estranheza no começo. Eu não consegui entender muito bem, tipo, como assim? O cara tá fazendo um metal melódico, mas cantando grave, não era uma coisa que me bateu tanto. E aí depois eu comecei e quando saiu esse CD aqui, 2016, por 2017, eu passei a me interessar bastante, e aí esse CD tanto que eu trouxe ele, porque ele foi o que me comprou, assim, dentro da discografia deles. te E uma coisa fisgou. muito. Me fisgou. E uma coisa que eu acho muito interessante de comentar também, se me permite, é que eu escrevi um livro sobre o Sabaton. Pô, que massa. Claro, por Tá favor, aqui, faça ó. aí, ó. Esse Que livro legal. aqui, chamado Sabaton Histórias de Guerra, que saiu pela editora Estética Torta, um grande orgulho, assim, né? Escrever um livro hoje em dia não é tão fácil assim, né? Porque, enfim, E não como é que a é. banda recebeu esse anúncio? Então, não é um produto oficial da banda, porque aqui eu falo sobre as histórias das músicas, sobre uma perspectiva mais histórica, assim, não é uma Ah, não deixa de biografia. ser uma homenagem a eles, Sim, né? não, com certeza, é uma grande homenagem. Mas, por enquanto, eu não consegui apresentar o livro para a banda. Eles vão vir Ah, agora em maio, eles vão vir para o Brasil, e eu vou fazer de tudo para conseguir entregar o livro para eles. pô, vai ser muito barato, cara. Se eu fosse algum integrante da banda e soubesse disso, eu ia ficar feliz pra caramba, mesmo que não seja algo oficial, assim, né? Deu muito trabalho, mas foi muito legal. Foi muito legal. Imagina, eles são da Suécia, que você falou, por um fã do Brasil escreveu um livro sobre a banda e tal. Que demais. E como é que a galera faz se quiser ter esse livro aí pra ler? Então, é só entrar no site da Estética Torta, estetica torta.com.
Não lembro se agora se é .com ou se é .com.br. Peraí, estética. Tranquilo. Torta. Depois, até .com só, .com. Tá, depois do nosso papo, você pode me passar o link, se você quiser, para eu botar ali na descrição também do vídeo, já faço o anúncio. Beleza. Que ótimo. Pô, mas, muito legal. Tamo junto. Pô, que surpresa, não imaginei. Então a banda realmente fez a cabeça, por isso que, obviamente, ela tá aí entre os 5, né? Pô, tá que barato. E por isso que eu tive que tirar aquela banda que eu comentei no começo, eu tirei uma dessas lá de trás para colocar essa por um justo motivo, claro, né? Acho que não, valeu total. a pena. Merecido. Porra, tem um significado grande para você. Opa, peraí que saiu aqui. Saiu, tranquila. Ao vivo é assim, eu já nem dou bola. Fazemos live há 5 anos, né, bicho? Eu já interrompi uma live no meio, uma transmissão que eu tive que gerar outro streaming. E ao vivo é assim, a galera que está assistindo a gente, se não entende, precisa entender. A gente faz com o maior carinho, comprometimento, assim, mas percalços acontecem. Não tem jeito. Tá só com uma faixa preta aqui, seu áudio tá mutado. Agora acho que voltou, hein? Voltou tudo. Voltou. E a gente tava falando, né? Faz total sentido você, tipo assim, não colocar também uma do coração, mas não abrir mão dessa porque ela tem um real significado para você, assim. Porra, você escreveu um livro, assim, para. Sim, claro. E se eu fosse indicar também uma música aqui, eu indicaria a Paula falou, ótimo livro, legal. A Paula e o Vlad estão assistindo. Pô, show de Eu bola. não sei quem está escrevendo, se é a Paula ou se é o Vlad. E uma música que eu indicaria desse álbum é a música Shiroyama. Porque, assim, apesar de ser uma banda temática, falando só sobre história militar, esse disco ele tem um tema dentro do tema. Porque, por exemplo, você tem às vezes discos dessa banda que falam só sobre histórias da Primeira Guerra Mundial. Sim. Né? E esse aqui, ele fala sobre histórias onde, ao longo, né, da história, batalhas em que uma força muito pequena de combatentes resistiu contra uma força muito grande. Então foi um tudo ou nada, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um exemplo clássico é os 300 de Esparta, sim, né, que lutaram lá na Grécia, e tem uma música chamada Esparta, que justamente falando sobre essa batalha. E a música que eu recomendo, que é a Shiroyama, ela é uma música que ela fala sobre a resistência samurai, lá no Japão, quando o exército do país resolveu querer acabar com essa cultura samurai, feudal, ainda uma coisa muito antiga, e eles começaram enfim, enviar só tropas para tentar capturar e matar as principais resistências desses samurais. E aí, no final, eles ficaram lutando uma proporção de 40 tropas, 40 soldados do governo lá do Japão contra um samurai. Então, assim... A proporção, né? Foi difícil ali. E o teu livro, você conta a história das batalhas narradas nas canções, é isso? Sim, o meu livro, ele não pretende ser uma biografia. Então, assim, eu brinco que ele é mais para quem gosta de história do que para quem gosta necessariamente da banda. Claro que é legal, né? Você já conhecer a banda e tudo mais. Mas se você gosta de história, já é um prato cheio, assim, porque, né, você tem ali informações sobre... E eu dividi o livro em capítulos, tentando fazer uma ordem cronológica de todas as músicas que a banda fala. Então, eu dividi, por exemplo, tem um capítulo só sobre a Primeira Guerra Mundial, onde eu listo as músicas que falam sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí conta a história. Então, assim, eu tentei deixar a coisa mais jornalística e historiadora, vamos dizer assim, né? Passou por um crivo de um historiador e tudo mais, a gente teve esse cuidado. Sensacional. Eu não sei se você já teve a oportunidade de mostrar, mas alguém que ficaria, eu acho que muito feliz em saber, ou ler o seu livro e tal, o João Baroni. Ele tem uma fissura, né, nessa temática da Segunda Guerra ali e tudo, ele gosta bastante. Seria uma honra. Ele é um colecionador de artigos da época e tudo. De repente, você entrar em contato com ele ou com a produção dele para enviar o livro para ele ler, eu acho que ele ia curtir, ia ser um cara que ia divulgar mais ainda. Boa ideia, vou anotar isso. João Baroni, eu acho que é um cara que curtiria bastante.